na sala do Classroom a sequência, então podem montar o grupo naquela sequência, não tem problema nenhum, tá? Depois, se vocês tiverem um tempinho, postem lá, só para eu poder saber quem é quem no grupo, tá? Como é que tá a divisão, mas eu sei que vocês têm responsabilidade suficiente para isso. Duas coisinhas. Eu até ontem estava estudando umas coisas mais sobre Simone de Beauvoir, eu acabei colocando um videozinho. Então, quem pegar Simone de Beauvoir, tem um vídeo lá que eu achei interessante, não necessariamente por causa do trabalho, mas eu gosto bastante do pensamento dela. Então, a linha do existencialismo dela vai ser bem naquela questão do existencialismo feminista, né? Ela vai falar muito sobre a questão da existência da mulher, como a construção, então vale a pena conferirem. E o outro pensador que no livro talvez não vai estar tão, né? O pensamento de Simone está totalmente embebido em Sartre, viu, Lud? Porque quando ela coloca que a mulher não nasce mulher, torna-se mulher, o que ela está querendo dizer? Aquilo que Sartre disse, que nós vimos na aula passada, a existência precede a essência, né? No bojo do pensamento de Simone está o pensamento de Sartre, tá? O existencialismo sartriano, não muda muito a base, a sustentação do pensamento da Simone é sartriana, tá? Eu estou comentando esses dois pensadores, eu vou comentar o Jasper, porque o livro didático de vocês carece um pouquinho de mais detalhes, mas uma pesquisa simples vocês conseguem, né? E lembrem-se que se vocês não encontrarem alguma coisa, me procurem, que eu disponibilizo um material extra para vocês. Então, ela tem essa pegada, né, do existencialismo sartriano na linha. Tem outras obras, mas a obra que gostaria que vocês dessem destaque é O Segundo Sexo mesmo, que vai falar sobre a existência da mulher, acho que é super importante, principalmente para a realidade contemporânea que estamos vivendo. E o Jasper, né, o Karl Jasper, como queiram, ele tem uma influência muito grande do pensamento de Heidegger na questão da existência autêntica e inautêntica, tá? Então, ao lerem Jasper ou Jasper, como queiram, tenham em mente Heidegger, né? O pensamento do Dasein, o ser aí, a questão da existência, ele é mais fácil do que Heidegger para entender. Eu tenho alguns materiais também. Se tiverem dificuldades em encontrar, me procurem, tá bem? Bom, dito isso, volto a dizer, não deixem para o final, né? Não deixem em cima da hora para fazer. Deixa eu só tentar projetar minha tela, que minha internet hoje não tá legal. Tranquilo, Enzo, seja bem-vindo. Estava só fazendo uma introdução e fazendo alguns comentários sobre o nosso trabalho bimestral. Nada muito diferente. Bom, enquanto vai aparecendo aí, na aula passada nós falávamos sobre o libertarismo, é um assunto já recorrente, né, para nós, tanto na filosofia quanto na sociologia, e hoje eu prometi para vocês que eu ia tentar desconstruir tudo aquilo que construímos em relação à liberdade. Né? Na aula passada nós focamos aí Aristóteles, Agostinho e Sartre, Jean-Paul Sartre, e hoje eu separei, talvez não dê tempo de a gente terminar hoje, algumas concepções sobre o determinismo. Né? E aí, para a gente já começar, pessoal, e fique à vontade de fazerem comentários, tá bom? Nós vimos na aula passada que tanto em Aristóteles, quanto em Agostinho, quanto em Sartre, né? Tudo bem, gente, seja bem-vinda. Tanto em Sartre há uma defesa pela liberdade, cada qual à sua maneira, né? Aristóteles falando da liberdade como uma ação voluntária, Agostinho embebido dentro do cristianismo e do pensamento platônico, uma visão do livre-arbítrio, né? Ele tenderia a um determinismo, porque Platão, de certa maneira, se a gente pensar aquela ideia do mundo das ideias, que a gente já nasce com conhecimento, é uma visão bem determinista da realidade, mas Agostinho ele consegue modular um pouquinho e defender a liberdade como princípio humano, e Sartre também, a condição humana é a liberdade, né? Então hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso, e aí tendo em vista a concepção determinista da realidade. Uma coisa que é importante a gente destacar, pessoal, eu não sei se eu falei na aula passada, quando nós categorizamos pensadores,
né? Ah, fulano é existencialista, fulano defende a liberdade, ciclano defende o determinismo, não é uma caixinha fechada, tá? Vocês podem encontrar, talvez, em frases ou em algumas outras obras, pensamentos, às vezes, que contradizem o próprio autor, né? Vale lembrar de Wittgenstein, lembram, né? O primeiro e o segundo, né? A título de exemplo. Então, não se apeguem, a filosofia faz isso, né? Para a didática, tá bom? Então, não se preocupem muito de, às vezes, se depararem com conceitos. É o que eu falei agora de Agostinho em relação a Platão. Agostinho, por ser neoplatônico, ele tenderia ao determinismo. Por quê? Para Platão, nós nascemos com as nossas habilidades. Lembra quando a gente falava sobre a tripartição da alma e tudo aquilo que nós já vimos na constituição do Estado? Aquilo é uma visão determinista da realidade. Agostinho consegue fazer a interpretação de Platão, mas dar uma nova roupagem. Então, não se apeguem muito a classificar, né? Se apeguem àquilo que os pensadores ou aquilo que os textos nos contribuem para a gente refletir sobre a nossa realidade existencial, tanto na questão da liberdade quanto na questão determinista. Tudo bem? O silêncio aterrorizante. Bom, Tudo tranquilo, professor. muito obrigado, viu, Enzo? Você é muito gentil. Bom, o que é o determinismo? Né? Então, definições. Doutrina segundo a qual a liberdade extrema não existe, uma vez que nossas escolhas são condicionadas por fatores externos ao sujeito. Tranquilo, Kevin, fica à vontade. Como as influências do contexto social, geográfico, genético e por leis universais de diferentes instâncias, da natureza ou divinas, por exemplo. Vou explicar isso tudo, tá? De acordo com essa via de interpretação, a liberdade não existe, pois o ser humano seria sempre determinado, seja por sua natureza biológica, necessidades e instintos, seja por sua natureza histórico-social, as leis, as normas, os costumes. Em outras palavras, as ações individuais seriam causadas e determinadas por fatores naturais ou constrangimentos sociais, determinantes sociais, e a liberdade seria apenas uma ilusão. Né? O determinismo, então, defende que nós vivemos uma ilusão da liberdade, o determinismo extremado. Né? Nós vamos chegar na próxima aula, provavelmente, a um meio termo entre liberdade e determinismo. Então, vocês já viram a questão geográfica, já viram o determinismo biológico. Eu vou dar mais alguns exemplos para vocês hoje, mas basicamente é isso que o determinismo nos coloca, né? Que não há liberdade, que a liberdade é uma ilusão. E aí nós temos algumas expressões desse pensamento determinista, né, que eu vou contextualizar algumas com vocês e depois a gente vai entrando aos poucos nos pensadores. Uma muito conhecida é o fatalismo, né? A ideia de que tudo é fixado pelo destino. Dentro da tradição filosófica, por exemplo, eu citei Platão agora há pouco, né? A ideia de que nossa alma nasce com conhecimento é uma visão determinista, de certa maneira, né? Há um certo fatalismo no pensamento platônico, uma vez que nós não conseguiríamos migrar a nossa alma para categorias diferentes daquelas que ela já está pré-determinada, né? Desde o nascimento, para ser guerreiro, construtor ou governador. Temos também aqui presente, a título de exemplo, os estoicos. Vocês devem se recordar lá dos estoicos, onde eles vão dizer que existe um logos, em que esse logos domina a realidade e nós não temos como fugir dessa consciência máxima, né? Dentro da filosofia estoica, aceitar a nossa realidade e viver, né, com parcimônia, com prudência essa realidade, era o caminho da felicidade. Para eles não havia possibilidade de modificar a realidade presente. Isso é uma visão determinista, uma visão de destino. Tudo bem? Aqui eu coloquei, por exemplo, algo que é muito presente em algumas visões religiosas, né? A questão da providência divina, a título de exemplo, né? Não sei se vocês conhecem a figura, esse personagem chamado Jeremias, né? Conhecido como profeta Jeremias. Ele tem um embate, né, com Deus lá no livro da Bíblia, no livro que traz o seu nome, e ele questiona a sua atitude profética, né?
E aí, nas palavras do escritor, Deus teria dito para ele isso, né? Que antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te conheci. Antes que saíres do ventre, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então, naquela situação, mais presente dentro do cristianismo, no Primeiro ou no Antigo Testamento, a visão determinista é muito forte, né? Nesse exemplo, Jeremias não tinha a opção de não ser um profeta, né? Agostinho pega essa ideia e dá uma melhorada, fala assim, ó, fazer a vontade de Deus é a plenitude da liberdade, né? Aquilo que nós falamos na aula passada. Mas isso são exemplos, né, de determinismo. E aí temos o determinismo biológico e o determinismo geográfico, que eu comento daqui a pouco para vocês. Eu não sei se vocês conhecem a história de Édipo Rei, do mito. Vocês conhecem? Édipo Rei? É um Não tô exemplo. lembrando, não. Não, então vamos tentar recordar. Depois, Freud, né, usa do complexo de Édipo para falar sobre o casamento entre pais e filhos, na perspectiva não que eu vou me casar com meu pai ou como vou casar com a minha mãe, nessa perspectiva biológica que eu procuro pessoas com o mesmo arquétipo. Mas vamos à historinha, eu não vou saber contar com todos os detalhes, mas basicamente é o seguinte. Existia lá, eu até notei aqui para não esquecer, lá em Tebas, um rei chamado Laios, que era casado com Jocasta. E aí Laios, né, a figura do oráculo sempre foi muito presente na cultura grega. Essa história data do século V antes da era cristã, tá, pessoal? E aí Laios vai buscar o oráculo, e o oráculo queria saber sobre o seu futuro, ele queria ter filho, e aí o oráculo vai dizer, olha, Laios, não tenha filhos, porque se você o tiver, ele vai te matar e vai casar com a sua esposa. Laios fica atormentado com essa situação, mas com o passar do tempo, a esposa acaba dando à luz, né? Acaba engravidando e dando à luz. E aí, ele pega essa criança, fala para a esposa que a criança faleceu no parto, pega essa criança, umas traduções vão falar que ele deu para o seu empregado, enfim, ele entregou para uma pessoa e pediu que essa pessoa levasse essa criança, pendurasse ela numa árvore para ela morrer. E aí a palavra Édipo vem daí, pés inchados. Então esse servo do rei Laios levou o Édipo e pendurou numa árvore, essa criança numa árvore. E aí alguns vão dizer que foi um pastor, outros vão dizer que foi o próprio Políbio, rei de Corinto, que passando encontrou essa criança, deu o nome de Édipo por causa da situação dos pés. Ela estava porque ela foi pendurada de ponta cabeça, foi pendurada, né? Amarrada pelos pés, é óbvio que é de ponta cabeça, pelos pés. E aí deu o nome de Édipo. E Políbio e a sua esposa Peribeia, né, a rainha de Corinto, o rei e a rainha de Corinto, criou Édipo como se fosse o príncipe, né, como se fosse o filho deles. Édipo sempre foi, diz a história, muito versado, muito curioso com as coisas. E aí, uma certa idade, já adulto, ele pede para o pai, a cidade de Corinto era pequena, na época, ele pede ao pai que viajasse o mundo, ele queria conhecer outras realidades, conhecer um pouco mais o mundo. O pai autoriza, né? E ele sai em viagem. E aí ele se dirige a Corinto, a Tebas, perdão. Ele se dirige a Tebas, era uma grande cidade, e no meio do caminho ele encontra um cara que começa a criar um pouco de problema para ele, né? A história não conta muito bem como foi essa discussão, mas esse indivíduo estava atrapalhando a passagem de Édipo até a cidade de Tebas. E ele falou, olha, deixa eu ir embora, eu quero passar, né? Se você não deixar, eu vou ter que te matar. Não, mas... E houve uma discussão, e Édipo acaba assassinando aquele indivíduo, aquela pessoa que estava impedindo ele de chegar até Tebas. Depois aí tem uma historinha da Esfinge, né, que Édipo, para entrar em Tebas, tinha que desvendar o enigma da Esfinge, que você deve conhecer, né? Quem nasce com dois pés, nasce de quatro, na fase adulta está em dois, e na fase idosa está em três, né? O ser humano, né? Por causa da criança gatinha,
o homem anda com os dois pés e o idoso precisa da bengala. Mas enfim, isso não é o mais importante da história. Ele chega a Tebas, vê uma certa comoção da cidade em relação à morte do rei, vai viver em Tebas, gosta da cidade, vai ficando ali, e ele encontra uma mulher muito bonita, que era nada mais, nada menos que Jocasta, sua mãe. Mas ele não sabia, ela também não sabia que o filho tinha sobrevivido, ela mesmo sendo mais velha, era muito bonita, diz a história, e ele acaba se casando com ela, e vai tendo a sua vida lá em Tebas durante um bom tempo. Mas, como era de costume do povo grego, ele vai até o oráculo de Delfos, era próximo ali, né? Oráculo, talvez o oráculo mais famoso da Grécia Antiga, e aí ele quer saber do oráculo como seria a sua vida. E aí o oráculo diz que ele sofreria muito, porque se ele não matou, ele mataria seu pai e casaria com sua mãe. Isso ele acha muito estranho. Como assim? Meus pais estão em Corinto. Eu jamais casaria com a minha mãe, jamais mataria meu pai. Mas volta para casa, continua vivendo mais um tempo aí com a Jocasta. E um certo dia, um servo, aquele mesmo servo que supostamente tinha levado ele para morrer pendurado numa árvore, conta para ele a história de que na realidade ele é filho de Laios e Jocasta, e com medo do destino, o pai tenta fugir do destino para que ele não matasse o próprio pai e casasse com a própria mãe. E no final das contas, o destino, né, na mitologia grega, as moiras, né, que confeccionam o destino, não permitem, né, o destino não permite que você fuja, mesmo que você tente, como foi o caso do rei Laios, em relação a Édipo fugir daquilo que está escrito. Né? Então, no final das contas, ele se entristece, aí tem todo um enredo final da história, mas, de fato, aquilo que o destino tinha preparado para Édipo, que era matar o próprio pai e se casar com a mãe, se concretiza. Conheciam? Não, eu não conhecia. Para quem for fazer psicologia, eu não sei se eu contei muito certinho, viu, Lívia? Não sou muito bom nessas histórias. Dentro da psicologia, eu vou comentar a questão do determinismo biológico e geográfico, isso aparece no pensamento complexo de Édipo, né? Mas vamos lá, então, essa ideia de determinismo, né, de destino, muito presente nas religiões, muito presente na mitologia grega, e muito presente no nosso cotidiano também. Né? É comum a gente ouvir falas, isso foi porque Deus quis, né? Tinha que acontecer, e coisas do gênero, né? São visões deterministas da realidade. Eu destaquei duas aqui. O determinismo geográfico, eu tenho certeza que vocês viram com o Christian, né? É uma definição cunhada por Hatzgel, um geógrafo, em que ele vai dizer que a condição ambiental define a fisiologia e a psicologia humana. Então, há uma relação de causa e efeito da interação do homem para com a natureza. Exemplo, existem estudos que mostram que países mais próximos da linha do Equador, ou seja, localidades mais quentes, as pessoas tendem a ser mais violentas, a não se preocuparem muito com questões intelectuais e também ter um desejo sexual mais aflorado, né? Isso fazendo uma correlação com a temperatura do ambiente para com o instinto desse indivíduo. Existem estudos que comprovam que isso de fato tem parcialmente verdade. Se a gente olhar ao globo, né, imaginem o globo terrestre, a linha do Equador, os povos que estão próximos à linha do Equador normalmente estão em conflito, a grande maioria deles. Né? Mesmo aqui, chegando mais ao norte do Brasil, os conflitos na Amazônia, no Pará, nas Guianas, no próprio Equador, Colômbia, mais uma parte próxima à linha do Equador. Se a gente pega a linha africana até chegar no Oriente Médio, passa justamente nesse lugar, né? Então há uma tendência, se a gente olhar, né, no Brasil é muito comum, né, a gente falar que, por exemplo, o povo do Sul é mais inteligente do que o povo sulista, bem lá para o sul, né? Rio Grande do Sul e tudo mais, são mais inteligentes do que o povo aqui
da região mais do Sudeste e acima, né? Numa perspectiva de Haskell, isso é explicado por um determinismo geográfico. Um outro exemplo disso, que nós podemos dar como determinismo geográfico, é a questão social. Uma pessoa que nasce numa situação de vulnerabilidade social, com poucos recursos, há uma tendência, né, ela ser influenciada psicologicamente, fisiologicamente, a ter um destino diferente de outras pessoas. Vamos pegar o nosso caso, né, que nós estamos vivendo agora com a pandemia. Se vocês pegarem, entrarem, pesquisarem na internet quais bairros de Ribeirão Preto tem o maior índice de mortalidade pelo Covid, e vocês vão ver que são bairros que têm grandes comunidades, bairros mais carentes. Né? Então, são situações que demonstram que a liberdade desses indivíduos estão condicionadas pela situação geográfica, pela situação econômica. Tá? Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas há estudos que demonstram que isso de fato acontece. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? O Cameron não vai usar o microfone porque ele não vai dar o pitaco da sua voz para outra turma, né? Isso vai ficar. A voz do Cameron é só para as meninas da sala dele, eu sei disso, né, Cameron? Então tá bom. Falar um pouquinho sobre determinismo biológico, né? Esse filósofo Franz Joseph Gall, filósofo não, é um médico, a voz angelical, né? Zé Bonitinho da Praça Nossa. Pesquisem lá que vocês vão saber de quem que eu estou falando. Esse conceito estabelece uma visão de que o homem está condicionado a seguir mecanismos biológicos, tá? Então, ele é um médico, ele vai definir, bem na perspectiva darwiniana, que as escolhas humanas são biológicas. Nós temos vários exemplos possíveis, né? A hereditariedade artística, por exemplo, né, isso é presente, né? Então, pessoas que têm um dom da música, a título de exemplo, a grande maioria, se você buscar na história, teve em algum momento pessoas que foram dedicadas à música, que estudaram música, e a gente acaba herdando um pouco dessa realidade. Uma coisa que eu gosto sempre de dar como exemplo é as questões das relações humanas, das relações amorosas. Né? Eu já devo ter falado isso na sala no passado, mas a gente vai repetir. Hoje, eu falei hoje pela manhã. Vocês já ouviram falar de feromônio, né? Tenho certeza. Seria tipo o filme Viva a Vida é uma Festa. Eu não conheço, Duda, de cabeça o filme. Depois eu vou anotar e aí eu pego a referência. Depois, se você quiser falar também, eu realmente não conheço. Não de nome, talvez já tenha assistido. Mas é uma ideia assim, né? Que você não tem controle, né? Bom, falando sobre o feromônio, vamos voltar. Tá, depois eu vou pesquisar. Obrigado. Vamos pensar na minha situação com a minha esposa Jaqueline, né? Que talvez esteja me ouvindo. Os feromônios os animais possuem e eles servem, e a biologia demonstra, nós também temos, para atrair parceiros, né? Isso é fato. Né? Então, sabe aquela paixão, né, tentando dar uma explicação, nada mais é do que uma reação química do seu corpo para com outro indivíduo. Né? É a ação dos feromônios, a gente não sente, não consegue perceber o cheiro, mas ele está presente, né, nas nossas relações humanas. Então, quando eu encontrei a Jaqueline, eu fui atraído pelo feromônio dela, por assim dizer. E aí, com o passar do tempo, conhecendo mais a minha esposa, entra aí o complexo de Édipo, de Freud. No nosso inconsciente, segundo Freud, nós criamos arquétipos, modelos. Eu tenho certeza que nós já falamos isso em alguma aula. Criamos modelos. Então, certamente, de maneira inconsciente, eu vi na Jaqueline uma pessoa muito próxima ao ser da minha mãe, né, pensando no complexo de Édipo. E aí, inconscientemente, eu escolhi ela por minha esposa. Mas perceba que essa escolha não foi uma escolha livre. Eu fui determinado por questões biológicas e psíquicas. Eu tenho em mim, a partir de uma visão determinista, a falsa ilusão que eu amo a Jaqueline. Mas na realidade eu vejo ela
inconscientemente como uma boa reprodutora para os meus filhos, porque eu tive uma boa experiência com a minha mãe, né? E aí essa experiência positiva, quando positiva, traz relações deterministas positivas. O contrário também é verdade, e existem estudos que demonstram isso, quando você não tem um bom relacionamento, e aí, pessoal, quando eu falo pai e mãe, pense no nosso ambiente familiar, tá? A figura masculina, que nós temos como referência principal, a figura feminina, na nossa primeira infância, não necessariamente são nossos pais e mães biológicos, né? São figuras, são arquétipos de indivíduos. E nós pegamos isso, nós introduzimos isso no nosso inconsciente e nós somos guiados nessa perspectiva a partir disso. Então eu casei com a Jaqueline porque ela é uma boa reprodutora no meu pensamento e ela vai criar os meus filhos tão bem quanto minha mãe me criou, né? Inconscientemente é por isso que eu me casei. É um exemplo de determinismo biológico. Parece assustador, mas de fato tem um quê de verdade. E eu imagino que vocês possam ter alguns exemplos, quem quiser falar, mas uma colega de vocês mencionou na aula anterior que o namorado atual tem muitas características parecidas com o pai dela, né? Do jeito de tratar, do jeito de pensar, do jeito de lidar com ela, muito parecida com o pai, ela tem uma boa relação com o pai, então isso justifica, por assim dizer, dentro da perspectiva determinista, essa boa relação com o namorado, né? Existem outros casos, outros exemplos também, né? A gente às vezes brinca entre vocês, adolescentes, pô, aquela moça lá, aquele menino, né? Esse meu colega, essa minha colega, esse meu amigo, troca de namorado, troca de namorada, mas é sempre a mesma coisa, não muda, né? Isso é uma visão determinista. A ideia de que vocês estão Carlos, escolhendo. Oi, Aline, pode falar. e no caso, quando o marido ou a mulher não tem nenhuma semelhança com os pais, significa que não é o par ideal, entre aspas, assim? Não necessariamente, tá, Aline? Para toda exceção há uma regra. A não semelhança pode explicar algumas situações. Por exemplo, eu não sei se é o seu caso, tá? Vou pegar a sua pergunta. Também não sou psicólogo para dar, e nessa área não tem uma resposta exata, mas uma visão possível para exemplificar com a questão determinista é que talvez, num ato de repulsa de algum comportamento que havia em relação à figura paterna, você escolhe o oposto. Mas perceba que mesmo escolhendo o oposto, a sua escolha foi condicionada por uma referência anterior? Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Sim, conseguiu. E eu tô meio surtando, assim. Eu falei para vocês que isso ia acontecer hoje, né? Enzo, Ô, você quer falar professor, alguma coisa? Pode falar. se quiser terminar de explicar para ela, eu espero, sem problemas. Não, pode falar, pode falar. Eu queria, tipo, você disse que né, na concepção, você escolheu sua esposa porque ela representa mais a sua mãe, né? E provavelmente seria melhor para a mãe de seus filhos, né? Mais ou menos isso. Isso. Na visão determinista, sim. Uhum. Sim, na visão determinista. E como se explica os relacionamentos homoafetivos? Uma das explicações possíveis, dentro dessa perspectiva, isso vai de encontro também ao que a Aline perguntou, quando as referências paternas e maternas, elas, na nossa concepção, elas são deturpadas, ou em outras palavras, eu não tive um bom relacionamento com minha mãe, há estudos que demonstram que no inconsciente desse indivíduo, ele vai buscar, dentre outras opções, como a Aline comentou, pessoas completamente diferentes, ou pessoas que até, inclusive, de sexo diferente, de outro gênero. Então, eu não tive uma boa relação com a minha mãe, eu fui, sei lá, maltratado por ela, tal, ou eu vou procurar uma pessoa na visão determinista, tá, gente? Para ficar bem claro aqui, que depois a gente vai chegar à conclusão na próxima aula que existe mas hoje eu estou fazendo advogado do diabo com vocês, né? Eu falei que hoje eu ia colocar a pulga atrás da orelha da cabeça de vocês. Nessa visão determinista, quais seriam as opções, assim, de maneira simples, tá, Enzo? Quais seriam as minhas opções? Ou escolher uma pessoa completamente diferente, porque eu me senti oprimido pela minha mãe, ela era muito radical e eu quero uma mulher mais livre, mais solta e por aí vai. Ou eu posso, inclusive, me relacionar
com um homem, porque o meu relacionamento com o meu pai, por exemplo, tá? Isso é muito relativo, é só a título de exemplo, é claro, mas tem um fundo de verdade, existem pesquisas nessa perspectiva. O meu relacionamento com o meu pai ele foi de mais afeto, de mais carinho, então eu acabo procurando um parceiro também, homem, para poder me relacionar. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas basicamente é uma explicação possível dentro da perspectiva determinista. Por que que a gente acaba. Não é só isso, tá, gente? Mas isso explica muita coisa. É engraçado porque parece ser coincidência, mas faz sentido, entendeu? Não é coincidência, Enzo, é ciência. O pior é que faz sentido, não faz? E por isso que a gente fica louco. Pensando em casos reais, parece, tipo, faz sentido, entendeu? Por isso que eu falei que parece coincidência, mas é ciência. É, e assim, pessoal, a gente vai chegar à conclusão mais à frente que o determinismo ele tem fundamento, né? Se a gente parar para analisar as nossas relações, lógico, nós não vamos, eu não quero que vocês fiquem. Essa semana sim, vocês vão ficar com a cabeça meio inchada, né? Mas a gente vai chegar à conclusão que, uma vez que eu tomo consciência das coisas que me determinam, eu tenho mais autonomia. É o que a gente chama da dialética da liberdade, né? Entre liberdade e determinismo. Mas essas relações, Enzo, Aline e os demais colegas que comentaram, essas relações, tanto no campo geográfico, biológico, elas são comprovadas. Eu fiz um curso há 2, 3 anos na USP com uma doutoranda, mãe do Pedro, que foi colega de vocês no ano passado, a Mayra, psicobiologia. E dentro da psicologia e da biologia, né, dessa inter-relação de disciplinas, eles dizem que existem os fatores que condicionam a vida humana é 100% social ou geográfico e 100% biológico. Não é 50 e 50. Né? É uma visão muito determinista da condição humana. É como se a gente dissesse assim, os meus desejos, eles nada mais são do que falsas ilusões de escolhas, porque isso já foi condicionado por uma questão cultural, como nós vimos há pouco tempo, na questão da indústria cultural, nós vimos ano passado, e vocês reviram, né, no capítulo do livro de vocês, a cultura nos modela, os nossos valores morais são modelados pela nossa vida, pelo nosso ambiente geográfico, onde a gente vive, com quem a gente vive, quais professores eu tive, tudo isso nos condiciona, não é verdade? Então, nessa perspectiva, Enzo, Aline, né, que perguntaram mais diretamente, esse exemplo que eu dou em relação à minha esposa, ele de fato ele existe. E eu consigo ver isso, né? Eu, quando paro para refletir sobre isso, eu consigo identificar características. Por isso que a gente às vezes brinca, né, no senso comum, você vai casar com seu pai e com a sua mãe, né? Esse é o complexo de Édipo, né? Quem gosta de psicologia depois pesquise um pouco mais sobre o complexo de Édipo de Freud, que vai explicar um pouco, Enzo, isso que você me perguntou, tá? Das relações homoafetivas. Lembrem que homoafetividade não tem nada a ver com homossexualidade, viu, gente? São coisas distintas, tá? Não vai dar para a gente entrar nessa seara hoje, né? Mas a questão do afeto, ele passa pela sexualidade, mas não precisa, tá? Isso é importante deixar claro, porque a idade de vocês, já que a gente tocou nesse assunto, né? A idade de vocês é muita dúvida, muita hormônio na cabeça, e aí vem um professor de filosofia e traz esse assunto, e a gente fica muito confuso, mas não confundam homoafetividade com homossexualidade, são coisas diferentes. Existem casos, e assim, é muito mais comum do que a gente imagina, que o afeto, ele é de um jeito, e o desejo da sexualidade, ele é de outro jeito, né? Sendo mais claro, eu prefiro ter afeto com um homem, mas a minha sexualidade, ela se completa, eu me fico plenamente, é um exemplo, tá bom, gente? Eu fico plenamente satisfeito da minha sexualidade, que é uma necessidade biológica, né, de todo ser humano, com uma mulher. Isso pode acontecer também. Tudo bem? Deu uns nozinhos aí na cabeça de vocês? Tudo bem, não, não tá, né? Mas a gente segue. Esse é o objetivo, viu, Aline? Esse é o objetivo. Eu falei para vocês, eu preparei vocês a aula passada que isso ia acontecer.
Bom, quais são os desdobramentos disso, pessoal? A liberdade, então, não passa de uma ilusão subjetiva. Eu tenho a falsa noção de liberdade, quando na realidade tudo está condicionado. Não há, né, diferente do que dizia Aristóteles, ação efetivamente voluntária, efetivamente. Todas as ações são involuntárias. Ah, mesmo na questão do desejo, né? Quando a gente lembra, vamos lembrar de Kant, quando a autonomia do indivíduo em Kant estaria na sua racionalidade. Se a minha racionalidade é afetada pelos meus desejos, mesmo que esteja dentro do eu, ela não se torna uma ação voluntária, ela se torna uma ação involuntária. Aqui nós temos outro problema, né? Se nós pensarmos um determinismo geográfico e biológico tão extremado assim, uma pergunta que a gente pode fazer: há responsabilidade moral? Aquele indivíduo que cometeu um crime, que viveu numa sociedade, que vem de um ambiente onde ele vivenciou o crime, onde cotidianamente ele lidava com aquilo, ele tem culpa de ter se tornado um criminoso? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Por isso que depois a gente vai caminhar para um meio termo que é o mais aceito, né? Mas aqui é interessante, né? Um determinismo que está bem... Opa, peraí, deixa eu voltar, perdão. Um determinismo que está bem presente na nossa vida é esse aqui da figurinha de baixo ali, ó. Estou procurando um sentido para a minha vida. Tenta o Google. Lembra quando a gente falava de condutas massificadas? Quantas vezes nós buscamos respostas, né? E como somos influenciados ideologicamente sobre o consumo? A gente já falou isso várias vezes, a partir das mídias sociais, né? E esse momento que a gente está vivendo é perigosíssimo na perspectiva de que a gente está tanto tempo conectado que às vezes a gente vai começando a se influenciar, quando a gente percebe, a gente está tendo comportamentos violentos, está tendo posturas que não eram a nossa, né? E aí a gente percebe o determinismo geográfico atuando, né? No nosso meio. A gente pode pegar um exemplo simples na questão do consumo. Quantas vezes nós consumimos coisas que nós não queríamos consumir? Né? A gente vai ver Schopenhauer à frente. Eu tinha um desejo tão grande de comprar aquele iPhone X, Y, Z, sei lá, Master Blaster, não sei o que das quantas. Aí quando eu compro, eu fico entediado. Por quê? Porque na realidade você não agiu de forma livre. Você foi condicionado pela sociedade, pelas propagandas, enfim, por tudo aquilo que te envolve a tomar essa decisão de adquirir esse produto, que no fundo, isso não era seu desejo. E aí imagina a angústia que isso nos causa, né, gente? Imagina, e aí não é para a gente pensar o determinismo, pessoal, isso é importante, tá? Não é para a gente pensar o determinismo como o único caminho. A gente vai chegar mais à frente e vai ver que existem outros caminhos. Mas perceba que é importante a gente tomar essa consciência, primeiro, para tentar quebrar essas amarras deterministas da nossa vida. Segundo, para começar a dar um pouco mais de significado para a nossa existência. Isso vai aparecer bastante no trabalho de vocês sobre o existencialismo, né? Criar uma vida autêntica, uma vida de escolhas. E se nós tomamos consciência que estamos sendo manipulados, por assim dizer, por coisas externas ou até biológicas, enfim, por tudo isso que a gente mencionou há pouco, eu tenho condições de tomar atitudes diferentes e tornar a minha vida com significado. Porque senão a gente vai viver eternamente entediados. Né? Qual que é o grande problema da humanidade contemporânea? A melancolia, a depressão. Porque é sempre, né, dentre as explicações possíveis, né, é sempre nessa questão, né? Eu quero ter alguma coisa, aí quando eu conquisto eu canso. Aí eu quero ter outra coisa, quando eu conquisto eu canso. E a gente nunca vive, né, o presente, o agora. Mesmo que, né, a Aline e o Enzo que colocaram, né, mesmo tomando consciência de que eventualmente nessa questão do determinismo biológico, vou pegar o meu exemplo, mesmo sabendo que isso existe, que isso influenciou, lógico que quando eu comecei a namorar a Jaqueline, eu não sabia disso, eu não fazia filosofia, né? Quando eu me casei, talvez eu não estava totalmente consciente disso, mas isso não quer dizer que o casamento não vale a pena. Isso não quer dizer que aquilo que eu sinto por ela não pode, na visão determinista, não é amor, mas eu não posso transformar isso em amor? Posso, né? Então, também tentem ficarem um pouco tranquilos em relação a isso, mas de fato, né, pelo que vocês falaram, faz muito sentido, né, esse determinismo. Mais algum comentário?
Olha essa frase de Schopenhauer, pessoal. O homem é livre para fazer o que quer. Tudo bem, Li, mas não para querer o que quer. O homem é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer. A falsa noção de liberdade. Até. Ele escreve, né, esses textos, né, tem como sugestão um livro, mas olha como Schopenhauer, no Mundo como Vontade, como representação, ele deixa forte para a gente isso, né? Ó, você pode escolher, mas o seu desejo não é seu, não. Tá? O seu desejo é algo criado por N situações dessas que comentamos. Só para a gente avançar mais um pouquinho, que a gente está chegando ao final, não vai dar para a gente terminar. Agora eu separei alguns textos para poder... o que é uma teoria, Enzo? O pensamento de Schopenhauer ou o determinismo? Ou as duas coisas? Na realidade, assim, é uma teoria que se consolida ou que é verificada a partir da visão determinista. É lógico que a visão de Schopenhauer extremada, ela é perigosa. Mas essa realidade do desejo ou da falsa ilusão, ela é comprovada, né? Lembra quando a gente falava sobre indústrias, condutas massificadas? Na frase de Schopenhauer está presente isso, né? A questão do querer, a questão do desejo, né? A questão do desejo muitas vezes é criada por questões externas a nós. Não sei se eu consegui também responder a sua pergunta, Enzo. Eu diria pior, né, Enzo? Porque as crianças ainda têm mais autonomia, porque elas não foram tão influenciadas como nós pela cultura. As crianças são mais livres do que nós nessa perspectiva, se você for parar para pensar. Eu vou te responder, tá, Duda? Porque as crianças, elas estão sofrendo ainda a influência da cultura, da família, dos meios, enfim. Mas elas ainda estão em formação. Nós já passamos por isso. Então, se a gente fosse pensar, né, lógico, exemplificar, se a gente fosse pensar quem tem mais liberdade, nós, vocês adolescentes, eu adulto e uma criança, a criança, porque ela recebeu menos influência por hora da sociedade. Tudo bem? Entendeu? Não sei se eu consegui responder. Então, eu não quero só porque eu quero. Difícil a pergunta, Duda, mas sim. É o paradoxo, né, do desejo. Eu não quero só porque eu quero. E aí, deixa eu ver se eu consigo responder essa sua pergunta, que é bem profunda, mas o não querer não é porque eu tenho consciência disso que nós estamos falando, de que o meu desejo ele é algo criado e não livre, que eu tenho que lutar contra ele. Eu não sei se é nessa perspectiva a sua pergunta. O não querer é uma aversão ao desejo. De certa maneira, sim, né? Mas não é porque você deseja, e mesmo que você foi influenciado, vou pegar esse exemplo do caso do meu casamento, né? Não é porque eu tenho consciência que eu fui condicionado por isso, que eu não preciso querer, né? Que eu não preciso fazer disso uma escolha boa, né? Mas sim, a negação do desejo, não sei se foi a sua pergunta, vou tentar responder em poucas palavras, a negação do desejo esconde um desejo. É isso, Duda? Isso. A negação do desejo certamente esconde um desejo. Muitas vezes reprimido, né? Muitas vezes sufocado por uma infância, isso que o Enzo perguntou, né? Por uma construção passada que está no nosso inconsciente ali e nos condiciona. Pessoal, para a gente poder terminar, tá? Se me permitem, olha quem escreveu isso. Albert Einstein, um físico, né? E aí a gente fecha aqui
em Albert Einstein para a gente poder continuar na próxima aula. Eu não acredito no livre-arbítrio. As palavras de Schopenhauer, ele cita Schopenhauer, abre aspas. O homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. Fecha aspas. Vem me acompanhando em todas as situações, em toda a minha vida, e me reconciliam com as ações dos outros, mesmo que isso seja bastante doloroso para mim. Olha, Albert Einstein reconhece que isso dói, saber que nós não somos livres, né? Essa consciência da falta de livre-arbítrio me impede de me levar, eu e os meus colegas, tão a sério. Então ele dá uma, ó, já que eu não tenho liberdade, vamos vivendo a vida, né? Sem problema, Maria, já estou encerrando, tá? Só vou fechar aqui, já fiz a chamada, tá bom? Esta consciência da falta de livre-arbítrio me impede de me levar eu e os meus colegas tão a sério pelas ações e decisões como indivíduos e de perder a paciência. Então, Einstein dá uma ironizada, né? Talvez ele fique convite para a gente. Já que eu não tenho liberdade mesmo, não vou me levar tão a sério assim. Vou tomando consciência de quem eu sou, tentando modificar um pouquinho essa condição, essa situação condicionante, mas sempre com um pouco de ironia, sempre com um pouco de felicidade, né? Na frase de Albert Einstein tem um pouquinho nesse trecho, um pouquinho de ironia da parte dele. Tudo bem, meus amores? Bom, era isso. Deixa eu já pausar a gravação. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou alguma colocação,